Já começou a construir algum portfólio, fazendo freelancer, é importante a gente saber como a gente alimenta a nossa rede social, que é um portfólio virtual, ajuda muito nas vendas, porque principalmente quando a gente está começando e ainda não tem, digamos, um nome no mercado, o cliente precisa ver como que é o nosso trabalho. Então a gente tem que tá sempre postando, mostrando o que a gente está fazendo, mostrando a nossa personalidade naquilo que a gente está fazendo, ter que tomar cuidado para não postar demais, ou às vezes não postar de menos também. Para isso existem vários cursos que você pode fazer sobre mídias sociais, ou você pode contratar um social media também para cuidar dessa parte da sua empresa. Na medida do possível é muito interessante, mas a gente sabe que principalmente no começo é um gasto que a gente não pode ter normalmente. Então é interessante você estudar para se aprofundar um pouco nisso, para entender um pouco mais o seu público. E além disso, é bom a gente saber reconhecer o nosso público. Você saber quem que você quer atingir com aquela postagem, para você saber usar às vezes a hashtag certa. Se você quer trabalhar com classe A, por exemplo, você tem que saber onde está a classe A, o que que ela faz, que mídia social eles usam, que hashtags costumam seguir, que pessoas eles costumam seguir, para você tentar, digamos, se infiltrar naquele meio, nem que seja apenas na parte virtual, para você ter visibilidade naquele público que você tá seguindo. Eu gosto de trabalhar com um público um pouco mais parecido comigo, de pessoas com seus 20 e poucos ou 30 e poucos anos, que tem um estilo de vida, digamos, mais moderno. Uma boa parte das pessoas às vezes nunca nem pensaram em casar e estão fazendo aquilo e querem fugir do tradicional, digamos assim. São pessoas que tentam viver fora da convencionalidade. E é um tanto difícil, às vezes, você saber identificar esse público, né? Às vezes, tipo, tatuagem ajuda muito você começar a conhecer o seu público, que tipo de tatuagem eles usam, que lugares frequentam, o que que gostam de ouvir, o que que gostam de comer. É um trabalho, digamos, árduo, mas muito necessário, porque senão você acaba caindo num nicho que não é aquilo que você busca e você não vai estar trazendo a sua verdade, né, para aquele momento deles. Não vai ser uma troca mútua de sentimento e de emoção, que eu acho que é o que faz o nosso trabalho ficar bonito, quando a gente consegue ter empatia com o casal. Então, é muito importante você saber reconhecer seu público e você saber a hora de você ceder, tanto no seu preço, na sua precificação do seu trabalho, ou quanto em questão, às vezes, de horários. Eu, por exemplo, uma vez eu me deparei com uma história de um casal que ele era tatuador e ela era professora de yoga e eles não queriam gastar muito dinheiro com foto e vídeo de casamento e eu tinha meu preço já mais ou menos fechado, mas quando eu fui conhecer o casal, eu gostei tanto da história deles, porque eles tinham se conhecido, não tinham ficado juntos, se reencontraram depois de 7 anos, por causa de uma orelha. Porque ele era tatuador e ele tinha uma foto de uma orelha que não sabia nem de onde que era, só achava muito bonita aquela orelha e tinha uma foto de uma orelha em casa. E depois de 7 anos se encontraram, eles saíram, e quando ela chegou na casa dele, ela falou: Nossa, mas isso aqui é minha orelha? Por que você tem uma foto da minha orelha? E, tipo, e nunca mais separaram, estão juntos até hoje. É, Então, quando eu sei que é uma história que eu quero muito contar e aquele casal não tem muita verba para para chegar, digamos, no meu preço normal, mas eu preciso muito fazer aquilo, então a gente tem que saber a hora de ceder pela gente e pensando também na questão do portfólio, que isso ajuda muito você contar uma história diferente, ajuda a gente a se destacar um pouco, né, do padrão e da mesmice, assim. Eu estou sempre procurando histórias diferentes para poder contar, porque
Eu acho que é isso, esse é o nosso trabalho, é contar histórias. Em um outro determinado momento, é, eu queria muito fazer um casamento no Castelo do Batel, em Curitiba, que eu acho um lugar fantástico, bonito. E claro que rende um portfólio muito legal e você começa a ser visto por outro público, público classe B+, ou classe A. E, e em um determinado momento eu tive essa oportunidade, mas eu percebi que eu ia ter que ceder também no meu valor. Então, para ter esse portfólio, eu acabei tipo fazendo metade do meu preço, o que parece meio não condizente, porque se é no Castelo Batel a pessoa está gastando tanto numa festa e daí não quer gastar em foto e vídeo, mas assim é a vida. A gente vai lidar com isso a vida inteira nesse meio, em todos os outros meios, né? Então, eu sabia que aquilo podia me beneficiar, então eu acabei fazendo. Às vezes a gente faz as coisas desse tipo, ou às vezes até de graça, com um pensamento mais a longo prazo. Você pensando no benefício que aquilo pode trazer, que o benefício futuro pode ser maior do que aquele dinheiro naquele momento, né? E com isso é importante a gente vai cometer vários erros durante a nossa carreira, no começo principalmente, e essas coisas vão ajudar a gente a reconhecer o nosso público também. Existem alguns grupos no próprio Facebook de pessoas que se ajudam e às vezes cai lá, alguém me tagueia como uma resposta para uma pessoa que está procurando um fotógrafo bom e barato. E a gente tem que ter muito cuidado em como a gente se porta nesse meio, porque outros possíveis clientes podem estar vendo isso e a gente tentar não estar no mesmo grupo com pessoas com ideais, personalidades e estilos muito distintos da nossa forma de trabalhar, da nossa forma de ser e pensar. Porque é a forma com que o cliente te vê. Então, se de repente você tá participando de um grupo onde você tem pessoas que não sabem seu estilo, às vezes tem uma precificação muito diferente da sua, tipo, cobram 10 vezes mais barato, você pode acabar caindo dentro de um balaio, digamos, com o seu cliente. Então a gente tem que ter esse cuidado de como se portar e onde se portar, né? Onde a gente tem que estar. Assim como a gente tem que saber onde nossos clientes estão, em que lugares, sejam em mídias sociais ou sejam na vida real, é importante que eles saibam onde a gente está também e onde a gente não está. Então a gente tem que ter um certo cuidado, porque um cliente que se você cobra, sei lá, 10 mil para fazer um casamento e você não fecha com aquele cliente, porque ele não quer aquele valor, ele não tem aquele dinheiro, e de repente ele fecha com alguém que cobra 3 mil reais, aí vai ver você está trabalhando de freelancer para esse cara. E isso no mercado para você pode soar muito mal. Então, você pode ter a sua empresa e se você quiser fazer freelancer, mas tem que tomar muito cuidado com quem que você está fazendo, para você não ser visto como um mesmo balaio e acabar se queimando, de certa forma, com esse cliente que poderia te indicar e vai acabar não indicando, não só não indicando, como vai acabar falando mal de você para outros possíveis clientes que poderiam te contratar, mas não vão porque falam, pô, mas se ele cobra 10 mil reais, eu paguei 3 mil para ter o serviço dele, o que está acontecendo, né?